Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje os nossos estudos. É tão prazeroso, né? A gente estudar os profetas, estudar a história, estudar todos os acontecimentos, né, que Deus permitiu nos deixar registrados aqui para a gente entender o que Deus quer falar conosco, né? E é interessante a gente pensar que esse capítulo de Jeremias 25 foi um capítulo que Daniel estava estudando quando ele entendeu que o tempo do cativeiro de Jerusalém seria de 70 anos. Era um profeta estudando outro profeta. E ele viu o que Jeremias tinha escrito, então ele ficou sabendo que o tempo do cativeiro acabaria em 70 anos, né? Jeremias aqui começa lamentando a respeito de Judá, de todo o povo. Eles estavam no 4º ano de Jeoaquim, o filho do Josias, nós já falamos sobre ele, né? O rei de Judá, que foi o 1º ano do Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Jeremias disse que ele havia profetizado a todos os habitantes de Jerusalém. Por 23 anos ele ficou às portas, falando, avisando, alertando, advertindo de que tudo isso aconteceria. E ele diz: eu anunciei tudo a vocês dia após dia, vocês não me deram ouvidos. E não é o que o Senhor tem feito? Ele tem anunciado dia após dia. Todas as palavras que aqui estão foram deixadas para nos alertar, para nos fazer saber o que vai acontecer. E tudo tem acontecido de uma maneira tão clara, mas mesmo assim o povo não se dobra. E ele diz: embora o Senhor tenha enviado a vocês seus servos, os profetas, vocês não ouviram, vocês não deram atenção para eles. E quando disseram: convertam-se cada um do seu mau caminho, não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, os famosos ídolos de pedra, barro e etc. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Façam isso e nada de mal vai acontecer. Mas vocês fizeram o quê? Nem ligaram. Não deram ouvido, me provocaram a ira com seus ídolos. Vocês trazeram desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. E agora o Jeremias vai falar sobre o tempo do cativeiro. Visto que vocês não me ouviram as minhas palavras, eu convocarei os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor. Olha que engraçado, né? Deus chama de servo Nabucodonosor. Nabucodonosor sequer conhecia esse grande Deus de Israel. Mas Deus os chama de servo, sabe por quê? Porque ele ia ser usado como instrumento para fazer a vontade do Senhor, para castigar aquele povo. Por isso Deus chama meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eu os trarei para atacar essa terra. Ou seja, Nabucodonosor nada estava fazendo mais do que cumprir ordens do Senhor, mesmo não sabendo, mas era o que ele faria. E seus habitantes e todas as nações, eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor, de zombaria e uma ruína permanente. E assim foi, né, gente? Darei fim às vozes de júbilo, cânticos, alegrias. Todos estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Estava declarado até o tempo que eles iam ficar cativos. Quando completarem os 70 anos, daí eu vou castigar o rei da Babilônia, toda a sua nação, a terra dos babilônicos, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Até hoje é assim, viu? A terra da Babilônia é arrasada, não habitada, não tem nada mais lá, porque foi arrasada e já foi uma grande potência mundial. Mas a palavra do Senhor tem que se cumprir, né? E os 70 anos, como eu já expliquei, era um para cada um daqueles anos em que a terra deveria ter descansado. Nos 490 anos que eles ficaram na terra, 70 a terra deveria ter descansado e eles não obedeceram ao Senhor. Porque os próprios babilônicos serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Agora ele já está falando do castigo da Babilônia
depois de 70 anos. E eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Depois, ele vai falar do cálice do Senhor. Assim me disse o Senhor, Deus de Israel: pegue na sua mão esse cálice com o vinho da minha ira, meu Deus, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Aqui já parou de falar só sobre Israel. Agora ele está falando já do final dos tempos e de todas as nações a quem o Senhor queria anunciar o fim das coisas. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que eu enviarei contra eles. Então eu peguei o cálice da mão do Senhor e eu fiz com que bebessem dele todas as nações às quais o Senhor lhe enviou. Todas as nações. Aleluia! Jerusalém, a cidade de Judá, seus reis, seus líderes, para fazerem deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, rei do Egito, seus conselheiros, seus líderes, todo o povo, todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis dos filisteus, Anacom, Gaza, e o Senhor vai falando todas as nações do mundo, né? Edom, Moabe, Moabita, rei do Tiro, Tidom, etc, etc. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: bebam, embriaguem, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que eu envio contra vocês. Fim das nações, viu? Aqui ele já está falando de fim de tudo, não só da Babilônia. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão beber. Queira ou não queira, vão beber. Começo a trazer desgraça sobre as cidades que levam o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira nenhuma ficarão sem castigo. Todos os que desprezarem as palavras deste livro, todos os que não derem ouvidos ao Senhor, todos aqueles que ouvirem falar do grande Deus de Israel, do Senhor Jesus, e simplesmente o ignorarem, um dia se dobrarão, porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para o bem ou para o mal, para a condenação ou para a salvação, mas vão um dia declarar que Ele é o Senhor. Um tumulto ressoa até os confins da terra, é a terra toda, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Aqui parece mais um livro apocalíptico, né? Esse livro, essa parte de Jeremias parece muito com Apocalipse. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. E assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Vai passar de nação para nação. Igual esse vírus mortal, né? Que assolou a nossa terra, que assolou todas as terras do planeta. Ele veio passando de nação a nação e ninguém escapou. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar. Aqui já é Apocalipse, viu, gente? De um lado e do outro da terra. Ninguém vai chorar por eles. Não serão recolhidos e nem sepultados, servirão de esterco sobre o solo. Tão grande será a desolação que não haverá como enterrar os mortos. Eles ficarão servindo de esterco. Lamentem-se, diz o Senhor, gritem, pastores, rolem no pó, chefes de rebanho. Lembra da profecia contra pastores e chefes de rebanho? Porque chegou para vocês o dia da matança e o dia da dispersão. Vocês cairão, ficarão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, porque o Senhor está destruindo suas pastagens. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu à sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Se esse capítulo não causar em você nenhum temor,
nenhum tremor, não fizer você se dobrar às palavras do Senhor, começar a obedecer, como ele diz, convertam-se dos seus maus caminhos, deixem os seus ídolos e sigam as minhas palavras. Se esse capítulo não servir para te convencer de que você precisa servir ao Senhor, de que você precisa trilhar os caminhos dele, eu não sei o que fará você mudar de ideia. Talvez esperar o grande e terrível dia do Senhor, quando não haverá mais tempo para arrependimento, porque vai ser um piscar de olhos. Todo olho verá. O Senhor virá dos céus com alarido, com voz de júbilo. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Seremos arrebatados. Nossa, eu já estou falando de Apocalipse mesmo, né? O Senhor me levou a isso. Eu espero que você, hoje, neste momento, dobre seus joelhos, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e procure uma igreja para se congregar e para dar ouvidos à voz do Senhor. É urgente, viu? É muito urgente. Um abraço em Cristo Jesus.